Olá pessoal, Guten Abend miteinander. Boa noite, gente. Eu estou na belíssima e histórica cidade de Stein am Rhein. Stein é pedra, am Rhein no Rio. Esta cidade do canton de Schaffhausen, aqui na Suíça, ela possui aproximadamente 1.100 anos de existência. É a cidade que eu escolhi para viver e também fazer as minhas pesquisas nas áreas de história, de ciências políticas, relações internacionais e também a influência da religião ou da manifestação religiosa nas guerras armadas da Eurásia, envolvendo a Europa e a Ásia. Eu estou especificamente no Altes Klosterspital Burgereinzil, significa o antigo mosteiro e hospital e também uma grande casa de asilo na época do Império Sacro Romano Germânico aqui da cidade. Uma das casas mais antigas aqui da cidade de Stein am Rhein, que é a cidade onde eu moro, é do ano 1005 depois de Cristo, do reino aí então do Império Sacro Romano Germânico do rei Henrique ou Heydrich V aqui desta região da Europa. Eu acabei de entrar neste Klosterspital. O Klosterspital, ele era uma espécie de asilo para pessoas com deficiência psiquiátrica, com problemas na área da psiquiatria, e era também um hospital onde tratava-se não só dos moradores aqui desta região, da época do Império Sacro Romano Germânico, como também das pessoas que eram feridos de guerras, de combates, que existia aqui nesta região ao longo da história e também para a independência da Suíça e na época das guerras que envolveram o Império Sacro Romano Germânico, o Império da Prússia, a Casa de Áustria e o Império do Reino da família de Habsburgo. Este museu, ele é um museu antiguíssimo, é um hospital antigo onde as pessoas eram tratadas. Vocês veem pelo teto, é todo em madeira, feito em madeira e também nas pedras antigas, toda esta arquitetura é uma arquitetura original. Aqui está a planta deste hospital também e asilo. Ele é uma parte integrante, integrava o Klostermuseum, ou um museu, ou melhor, um mosteiro que hoje é museu, um mosteiro que fica a 20 metros daqui do outro lado da rua, que também é em frente aonde a casa histórica que eu moro. O Klostermuseum St. Georgen hoje é um museu que retrata toda essa história também do Império Sacro Romano Germânico, porque está às margens do rio Rhine e aonde as fragatas aportavam para as relações comerciais, as relações internacionais e também o recebimento de não só novos noviços ou estudantes das áreas da religião, como também as autoridades diplomáticas e os líderes e chefes de Estado de outros países da Europa que se aportavam aqui e também essas pessoas que vinham estudar numa escola que hoje é um restaurante aqui da cidade de Stein am Rhein. Este hospital é o hospital que fazia o tratamento dessas pessoas. Este hospital, ele é todo como parte da arquitetura original. Vocês veem a madeiras de lei, como era o costume da época de construção arquitetônica das casas e a segurança desses locais. Aqui tem uma placa que indica toda a estrutura deste hospital, que hoje é um museu. E aqui estão algumas réplicas de bonecos que representavam essa época, onde as pessoas doentes, com também pacientes da fome
oriunda de algumas catástrofes naturais que aconteceu aqui na Suíça nessa época, epidemias, doenças, desnutrição, fome e também refugiados de outras nações vizinhas. Aqui nós temos a Alemanha, nós temos França, nós temos Austrália, nós temos Liechtenstein, que é um dos menores países do mundo, que também faz fronteira e é integrante aqui com a Suíça. Pessoas que eram não só refugiados, como também pessoas que tinham espécies de doenças psiquiátricas, e essas pessoas que eram feridas em combate nas várias guerras e conflitos que existiam aqui nessa época. Tá, então, uma das camas da época, né, você vê muletas, você vê um sistema de aquecimento, e então tem outras partes deste museu, né, que é o museu hospital. Aqui nós temos uma réplica de uma das espécies de copeiras ou pessoas que faziam a alimentação daquelas dietas nutricionais que eram passadas pelos médicos para as pessoas que estavam internadas aqui neste hospital antigo. Tá, então, uma espécie de preparação de uma das coisas vestidas, né, a caráter da época, e com ali algumas folhas de repolho, né, e alface, como é uma das dietas ricas aqui da Suíça, que é a salada. Se alimenta de muita vegetação, e porque também os feudos aqui da época que faziam, né, a produção de toda a alimentação de hortaliças e de tudo aquilo que era consumido aqui nesse hospital e também pelos pacientes. Tá, então, né, uma visão ampla. Aqui era uma espécie de pronto-socorro, onde os pacientes eram recebidos, já faziam já um pré-atendimento, e também ali eram deixados alguns objetos. Aqui eram guardados, né, objetos desses pacientes, e também tudo que se tratava da questão de enfermaria, de remédios, eram colocados aqui. A presença do Império Sacro Romano Germânico, né, não é descartada. Aqui está a figura, né, dessas pinturas que eram santos da Igreja Romana e do Império Sacro Romano Germânico, porque isso fazia parte da construção do pensamento religioso dessas pessoas, principalmente do cristianismo, porque essas pessoas rezavam e oravam a esses ícones do Império Sacro Romano Germano como uma espécie de confiança e de fé, para que eles trouxessem, né, benefícios, milagres e curas também para essas pessoas que viviam aqui como pacientes neste hospital. Ok, pessoal? Fica aí, então, né, um pouquinho de conhecimento sobre, então, o Klosterspital, o museu, mosteiro e hospital da Idade Média aqui na cidade de Stein am Rhein, na Suíça, no canton Schaffhausen. Ade, merci, tschüss.